Oi, eu sou a Marcela Aires, repórter de finanças do site Exame. Enriquecer. Sonho de muitos e realidade de bem menos gente. Para o consultor financeiro Mauro Calil, no entanto, o caminho para ficar rico não é assim tão tortuoso. Na nossa conversa de hoje, ele explica por que com disciplina é possível sim chegar lá. Mauro, me diz uma coisa, existe sim uma fórmula para enriquecer? Existe a fórmula do enriquecimento. A gente já falou disso até em outra oportunidade, que não é uma fórmula mágica, é uma fórmula matemática, né, que prova que você pode enriquecer. Essa fórmula tem alguns elementos, né, que você tem a renda do trabalho, mas a renda dos juros tem que ser maior do que os seus gastos. Conseguindo isso, pouco a pouco você vai tendo um patrimônio cada vez maior. Qual que é a estratégia ideal para se traçar a partir do momento que a pessoa realmente começa a poupar, consegue poupar? Tá. O que eu costumo mostrar nas nossas aulas é o seguinte, né, um esqueminha que é como se fosse uma caixa d'água, tá? Porque aí as pessoas entendem de uma forma mais lúdica. Então imagine uma caixa d'água, né, que tem 3 compartimentos, tá? Que não necessariamente são do mesmo tamanho, né? A sua renda de trabalho é um cano que vai alimentar essa caixa d'água lá de cima, só que alimenta de dinheiro, né, de moedinhas, de notas, etc. O primeiro compartimento a ser preenchido é lá embaixo, né, que é aquilo que eu chamo de colchão financeiro, ou seja, no mínimo 1 ano, 12 meses, tá, das suas despesas, e aí você inclui conta de luz, água, IPTU, IPVA, escola das crianças, telefone, etc, etc, etc. Tudo que você gasta durante 12 meses, você preenche ali embaixo. Aonde? Em uma aplicação de renda fixa, tá? Que pode ser caderneta de poupança, CDB, Tesouro Direto, o que quer que seja de renda fixa. E o que você aconselha especificamente? Porque para o Tesouro, a pessoa pouparia mensalmente e teria que comprar um título novo a cada mês, né? Sim, eu acredito que o Tesouro é bastante rentável no momento atual e muito fácil de ser adquirido, tá? Então, vale a pena, vale a pena. E a partir do momento que você preencheu esse colchão financeiro, né, você passa a ter renda de juros, tá? Que você pode, agora sim, assumir um pouco mais de risco. Por exemplo, ir para renda variável, ou para fundos mais agressivos, ou para fundos de capital garantido. Assumir um pouco mais de risco a partir dos juros desse investimento na renda variável, na renda fixa, ou não necessariamente? Não necessariamente, né? A gente tem aquela regra do 70-30, né, que você deve viver com 70% da tua renda de trabalho, 10% obrigatoriamente e no mínimo você deve investir, né? E os outros 20% você pode comprometer com financiamento. Por exemplo, você quer comprar a tua 3ª televisão de plasma, tá? E quer comprar financiada, ok, use esses 20% restante. Se você não está usando esses 20%, o mais comum que as pessoas fazem é aumentar a poupança e gastar um pouquinho mais no dia a dia, que também, ok. Bom, preenchido esse segundo compartimento, né, ele vai crescer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, porque os juros vão tomando corpo. Tá? Você passa a ter a renda de juros cada vez maior. E lá em cima, né, no último compartimento dessa nossa caixa d'água, tá? É da onde vem a renda do trabalho, né? Você vai ter uma saída que vai pagar as contas do dia a dia. Né? E aí é que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque nessa saída, se você coloca, você tem um filho a mais, né? No meu caso, eu tinha um filho, agora tenho 2. Então eu tenho uma saída a mais. Se você tem 2 carros e passa a ter o 3º, você tem mais despesa. Se você passa a ter uma segunda casa, casa de praia, você tem mais despesa. Se isso tudo é financiado, você ainda paga juros. Sim. Né? Então, dessa forma, você começa a visualizar por onde que está o vazamento da tua renda. Como tapar esse vazamento? Como evitar e colocar outros canos por onde escoa o dinheiro, Mauro? Tá, o primeiro e mais importante é não pagar juros. Tá? Juros são bons de receber e não de pagar. Né? Então, evite ao máximo o pagamento de juros. Tendo uma planilha básica, tá? Você começa assim a visualizar oportunidades de cortar gastos. Tá? E
os gastos pessoais, familiares e até mesmo das empresas, né, são como as nossas unhas e o cabelo, né? De vez em quando a gente precisa dar uma parada. Quanto é razoável supor que ela guarde por mês para conseguir chegar aí a essa poupança equivalente a um ano de gastos? Tá, no mínimo 10%, tá? Mas isso depende muito de família para família, de indivíduo para indivíduo, né? Tem casos, por exemplo, de estagiários que estão começando a carreira profissional e que moram com os pais, tá? Essas pessoas podem guardar 50%, 60% da sua renda. Tá? Em outra ponta, você tem chefes de família, né, que sustentam famílias de 4 filhos. Então, aí já é um pouco mais complicado de você guardar um volume tão grande. Mas o ideal mínimo são 10%. Qual que é uma rentabilidade que é factível buscar? Olha, o mínimo no Brasil é de 0,5% ao mês, que é da poupança. Tá? 0,8% ao mês é muito fácil de ser conseguido, tá? No panorama atual. Quando você tem uma carteira de dividendos, que também foi um tema de outra entrevista nossa, né, essa carteira de dividendos, ao longo do tempo, ela pode te rentabilizar bastante, a coisa de 24%, 26% ao ano. Né? E as empresas estão crescendo, né? É vontade de uma empresa se tornar cada vez maior. Né? Então, nesse aspecto, você tendo um plano e disciplina, né? O que é difícil nisso tudo é conseguir a disciplina do indivíduo e de uma família. Né? Então, tendo isso, você consegue botar o plano em ordem, sim. Tá ótimo. Obrigada, Mauro, pelas suas dicas. Mais uma vez, a gente fica por aqui. Mas, por favor, continue participando. Envie um e-mail para a gente. O endereço é seudinheiro_exame@abril.com.br. Até a próxima.